Você já usou uma view no seu banco de dados, achando que estava fazendo a escolha certa, mas acabou enfrentando problemas de performance? Então, as views elas podem parecer a solução mágica para muitas coisas, mas também elas podem ser uma armadilha muito perigosa dependendo de como você usa para o seu desempenho e escalabilidade do seu sistema. Meu nome é Lizzy Pedroni e hoje eu vou te contar por que as views muitas vezes podem ser a pior escolha para o seu banco de dados. Mas antes de darmos início a esse vídeo, vou deixar aqui o meu Instagram. Você lembra de deixar o seu like, ativar o sininho para não perder nenhum outro vídeo aqui deste canal. Primeiramente, vamos contextualizar o que são views, né? Uma view, na verdade, você pode pensar como se fosse uma consulta salva no banco de dados. Na verdade, não é a consulta que está salva, o resultado, e sim o comando que gerou essa consulta. E toda vez que você chama essa view, a consulta, o SQL dela, ele é executado lá no banco de dados. E ela serve para simplificar, porque muitas vezes você tem consultas muito extensas, muito grandes e que você usa com frequência, e aí você pode criar uma view para ela, certo? E em vez de você digitar toda vez aquela consulta, você só dá um select lá naquela view criada. Eu vou mostrar para vocês um exemplo disso. Então, uma definição, formal de view, ela é uma consulta salva no banco de dados que permite que você defina um comando SQL complexo e reutilize ele facilmente como se fosse uma tabela virtual. Mas as views, elas têm uma complexidade que fica um pouco oculta, porque superficialmente você olhando, ela parece uma consulta super simples, porém por baixo ela pode esconder consultas complexas, muitas junções, subconsultas, que são executadas todas as vezes que essa view é chamada. Vamos ver um exemplo de uma view para ficar mais fácil o entendimento de vocês. Nós temos aqui uma tabela de vendas, com o ID da venda, a data, o valor total e o ID do cliente que executou, essa venda, que fez essa venda. E aqui nós temos a tabela de clientes com cada um deles, a Ana e o João, e aonde eles moram. E o meu objetivo aqui é criar uma view que mostre o nome do cliente, a data da venda e o valor total. O comando que cria uma view é o create view, certo? Aqui nós temos a sintaxe dele, create view, a gente precisa dar um nome para essa view e aqui nós simplesmente colocamos o select que vai ser executado. Qualquer tipo de select pode ir aqui. Então, toda vez que eu chamar essa view vendas resumo, o banco de dados vai executar esse select. Aquilo que eu falei antes, não é o resultado que está armazenado, mas sim este comando fica salvo dentro do seu banco de dados e toda vez que você chamar a view, ele vai executar isso aqui. Então, executando este comando, ele vai criar uma view chamada vendas resumo. E como que você chama, visualiza os resultados que tem ali? Você faz um select asterisco from, ou aqui um select de qualquer jeito que você precisar, vendas resumo. Ou seja, você vai usar essa view exatamente da mesma forma que você utiliza uma tabela. Você pode escolher aqui as colunas, eu quero só ver o cliente e a data da venda, e aqui eu posso ainda fazer um where, selecionando apenas aqueles onde o total for maior que 400. Uma coisa que vocês têm que ter em mente é que se você pensar em vendas resumo como uma tabela, a coluna dessas tabelas é esses nomes que você deu aqui, no alias. Veja, vai ter essa vendas resumo, vai ter uma coluna chamada venda ID, cliente, data venda e total. Por isso que aqui no select, quando eu fiz select cliente e data venda, eu usei estas colunas aqui, e não as colunas da tabela original. Então, na verdade, a view nada mais é do que um armazenamento daquele comando que você quer executar e você depois utiliza ela de uma forma como se fosse uma tabela. E é aí que mora o grande perigo das views.
Porque aparentemente elas simplificam as consultas complexas. Vejam, aqui nós temos uma consulta bem mais complexa aqui, né, do que aqui. Vejam que simples, você olha, ou aqui então, ó, select cliente, data da venda, da tabela de vendas, onde o total for maior que 400. Quer mais simples que isso? Não tem, né? Só que se você apenas vê isso e acha que é uma tabela, você não faz ideia do que ela tem aqui por baixo. Então essa é a grande armadilha das views. Elas podem causar um grande problema de performance e manutenção. Porque aqui nós temos um SQL relativamente simples, só com um join, mas muitas vezes as views elas escondem dentro delas junções com 10, 15, 20 tabelas, com subconsultas, com muito where, com muito filtro. E isso é um grande problema, né, de performance se você sair usando essa view sem entender o que ela faz. Então, o uso da view é necessário e é muito útil para muitas situações, mas é interessante você entender o que aquela view faz para não estar impactando no seu sistema. Muitas vezes você só quer uma coluna que poderia muito bem, talvez você fazer um select diretamente em clientes ou vendas e você vai usar esta view desnecessariamente. Qual é então o grande problema que nós temos com a view, né? O principal problema é que a view ela vai lá executar a consulta original que está lá armazenada dentro dela a cada chamada. E isso pode sobrecarregar o banco de dados dependendo do que aquela sua view está fazendo, né? E muitas vezes nós temos um encadeamento de views, porque uma view ela pode se relacionar, você pode usar ela como uma tabela e fazer um relacionamento, um inner join com outras tabelas e inclusive com outras views. Agora imagine você fazer um relacionamento, vários joins, utilizando várias views que fazem consultas complexas dentro dela. Isso é muito perigoso para a performance, né, das suas consultas. E outro problema é a manutenção, porque muitas vezes o DBA ou até o próprio desenvolvedor, ele cria uma view, né, que tem ali o código, e esse código ele não tá ali muito visível para todo mundo olhar, o que aquela view realmente faz por baixo. E aí as pessoas estão utilizando essas views nos seus aplicativos, lá no seu site, e a pessoa que criou vai lá e troca muitas vezes o conteúdo, digamos assim, o SQL que origina essa view. E isso pode gerar, né, problemas para quem estava utilizando elas. Quando que nós utilizamos as views? Na minha opinião, você deve utilizar as views para consultas ocasionais, que você não faça com muita frequência, nestes casos onde elas são complexas, certo? Às vezes alguns relatórios específicos que você precisa abstrair alguns dados, muitas vezes também o que acontece, você precisa disponibilizar dados para uma equipe utilizar, seja no BI, ou seja até para uma equipe de desenvolvimento, e você cria views e dá permissão apenas naquela view, para não dar permissões em todas aquelas tabelas relacionadas. Nesse caso é útil também, né? Eu acho que as views eu utilizo muito e elas são muito úteis, mas você tem que ter uma certa consciência do que elas fazem e de como elas estão feitas e do que isso pode, né, ocasionar. A alternativa para as views, né, muitas vezes se você realmente precisa daquele conteúdão, tipo daquele conteúdo da view, dos dados que ela vai gerar, e ela é uma view que ela é muito pesada de ser executada, uma alternativa é você utilizar então as views materializadas, que a view materializada, quando você cria ela cria uma cópia daqueles dados, né, ali, digamos, um espelho daqueles dados ali no seu banco de dados. Então, cada vez que você utilizar, ela não vai executar novamente, ela vai pegar os dados que estão ali armazenados.
Isso é útil para quando você está trabalhando com não um dado online, digamos assim, que você quer daquele momento, com dados passados, ela é bem útil. E você pode atualizar ela sempre que for necessário. Aí você escolhe, eu vou atualizar essa minha view todas as noites, no horário onde o sistema está com uma carga, né, mais baixa. E outra coisa que é essencial, sempre que você for então fazer uma view, tenha consciência de deixar aquela consulta da view o mais otimizada possível. E que conclusão nós tiramos de tudo isso? Então, que as views elas podem ser muito úteis quando usadas então com certa sabedoria e moderação. É legal você não usar só view. Tem gente que agora que eu aprendi as views, eu uso view para tudo. Não. Utilize ela quando for necessário em conjunto com outras consultas, né? Outros tipos de consultas. E uma coisa, sempre priorize a performance e manutenção do seu sistema e não apenas a facilidade de uso dessa view. O vídeo de hoje seria sobre isso. Eu gostaria que você compartilhasse com seus colegas que são peritos em criar views para todos, para eles terem essa ciência e esse cuidado. E também, né, deixe aqui nos comentários qual a sua experiência com o uso de views. Foram boas experiências? Você já teve esses problemas que eu mencionei? E além do mais, para quem não sabe, eu tenho um curso Academia DB, onde lá eu ensino muito sobre as boas práticas na utilização das views. Então, se você quer melhorar nesse aspecto, te convido a me encontrar lá no Academia DB. Vou deixar também o link aqui na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo.